Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Guimarães, eu moro aqui em Fátima, Portugal, sou brasileiro, natural de São José dos Campos. E para quem não me conhece, mas quiser me acompanhar, tá aqui embaixo, o meu arroba lá do Instagram, Alex SC Guimarães. É o mesmo do Facebook, mesmo do TikTok, mas eu mexo apenas no Instagram. O TikTok de vez em quando eu posto alguma coisa e tudo que eu posto no Instagram automaticamente vai lá para o Facebook. Mas o que eu mexo mesmo é o Instagram. Então, se quiserem conversar comigo, me mandem mensagem lá no Instagram. E quem me acompanha lá no Instagram viu nos stories a minha viagem recente, o que eu fiz aí para Garabandal, na Espanha, lá na Serra da Cantábria, lá no norte da Espanha, bem lá em cima. E algumas pessoas acompanhando meus stories falaram assim: Alex, o que aconteceu com você em Garabandal? Conta pra gente. E como a história é um pouquinho longa, eu resolvi fazer o vídeo. Espero que vocês tenham paciência para escutar o meu testemunho e que também isso possa servir um pouco para vocês que estão aí acompanhando todas essas mudanças, né, climáticas, espirituais, tudo que está acontecendo no mundo, e possam também entender um pouquinho mais sobre Garabandal. Eu estou aqui com um livro do Apostolado de Garabandal, que é o livro que o Rui Costa fez. Ele, para mim, é o melhor livro para vocês entenderem tudo sobre Garabandal. Há muitos outros livros importantes, como o do padre José Luiz Saavedra, que foi o livro que me iniciou nessa busca por Garabandal, mas esse livro aqui está tudo resumido e de maneira prática e em língua portuguesa. Meu livro está tudo marcado. Ó. Eu vou contar para vocês bem breve como que eu cheguei até aqui. Então, assim, eu em 2020 foi a primeira vez que eu ouvi o nome Garabandal. A princípio eu nem imaginava que país ficava isso. Eu vi aquele nome, achei que era alguma coisa, não sei, da Ásia ou que fosse uma coisa que não fosse católica. Em 2020 estávamos na época da pandemia, então começou a se falar muito sobre Garabandal. Vocês que vão ficar até o final do vídeo vão entender o porquê que na época da pandemia se falou muito sobre isso. Em 2020 apareceu novamente para mim esse nome, mas eu estava muito no foco de vir aqui para Portugal, vir morar aqui para Portugal, fazendo pesquisas na internet sobre outras coisas, mas o Garabandal estava aparecendo para mim. E aquele nome meio chamativo para mim. Em 2022 eu já estava aqui em Portugal, tinha chegado em 2021 e apareceu pela primeira vez o vídeo do padre Francisco Amaral. Estava bem grande assim, escrito lá, tinha vários vídeos, tinha uns 9, 10, uns 13 vídeos mais ou menos. E eu pensei em apertar o clique assim para assistir o vídeo, mas eu ainda não estava naquela busca dessas coisas. Eu estava aqui em Portugal, começando a minha vida, recomeçando a minha vida, e como eu sempre brinco, eu não busquei Fátima. Não foi eu que escolhi Fátima, foi Fátima que me escolheu. Porque eu ia morar a princípio em Leiria, e eu acabei caindo aqui de paraquedas aqui em Fátima. Hoje eu não vou dizer que caí de paraquedas, mas que sim, Nossa Senhora me chamou para cá. Hoje eu entendo a minha missão, o porquê que eu estou aqui em Fátima. E vindo para cá, eu estava afastado da igreja por 20 anos. É a última vez que eu tinha usado uma túnica de acólito e que eu tinha participado realmente de uma missa bem católico mesmo foi em 2001. Em 2021 venho para Fátima e começo aos pouquinhos a dar minha caminhada. Em 2022 eu comecei a estudar um pouquinho de Fátima, aqui do lado não dá para vocês verem agora, até peço perdão se minha câmera está um pouco torta, eu fiz de tudo para poder ficar inteiro aqui. Mas eu tenho muitos livros, eu tenho aqui em torno de mais de 30 livros sobre Fátima, estou estudando muito. Aqui atrás de mim tem uma imagem do São Miguel, que é o anjo que apareceu lá em Garabandal. Aqui tem um anjo, o anjo de Portugal. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre os dois anjos, mas um dia eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Quem me conhece sabe, geralmente o pessoal costuma vir aqui para Fátima e dar imagens de Nossa Senhora de Fátima. Eu costumo dar a imagem do anjo. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o anjo. Vocês estão vendo aqui? Ó, depois vocês vão ver por que eu estou mostrando essa imagem. E aqui atrás a imagem de Nossa Senhora do Carmo, de Garabandal. Ela leva consigo um escapulário do braço direito. Também não vou entrar em detalhes sobre aparições de Garabandal, mas ela aparece como Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Aqui em Fátima, as pessoas rezavam muito o rosário. Quando Nossa Senhora aparece aqui, ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Aqui era um povo que rezava muito terço. Lá em Garabandal também era um povo que rezava muito terço. Inclusive tem na internet um depoimento da tia da Conchita, que é uma das 4 videntes de Garabandal. Ela fala que todo o povo ali rezava o rosário. Com certeza eles gostavam de rezar. Rezavam muito pelas almas também. Inclusive, lá na cidade de Garabandal passa uma senhora tocando uma sineta, lá pelas 5 e tal da tarde, avisando que aquele é o horário de rezar pelas almas. E depois ela passa de novo com a sineta tocando nas ruas para avisar as pessoas para irem até a missa. E essa tia da Conchita, ela conta em um depoimento que as pessoas rezavam o rosário, mas eles não sabiam
sobre os mistérios. Eles apenas rezavam Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais. E quando Nossa Senhora aparece para as videntes, para as 4 videntes, ela fala para as crianças, vamos rezar o terço comigo, e as crianças começam a rezar, a comunidade toda junto. Nossa Senhora fala para as crianças rezarem pausadamente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rezando dessa maneira, em espanhol, é claro. E quando termina os mistérios, as meninas começam a falar, contemplamos o mistério tal, contemplamos Nossa Senhora indo fazer tal. Ou seja, aquilo ali já assombrou as pessoas. Garabandal, muitas pessoas esperam um milagre acontecer para poder ser aprovado, né? Mas aí já está um dos milagres que eu acho. São várias outras coisas que aconteceram que eu acho que é os milagres que comprovam que Garabandal é verdadeiro. Desculpa agora que eu vou falar para vocês aqui, se eu vou ser um pouco meio... Mas é o seguinte, tem muitas pessoas agora que eu postei aí sobre Garabandal que me escreveram, Alex, mas essa aparição não é aprovada pela igreja. Ok, não foi aprovada ainda pela igreja, falou corretamente. Agora alguns escreveram, essa aparição foi negada pela igreja. Nunca foi negada. Não vem escrever aqui que ela foi negada, que eu vou responder explicando, vou mandar uma carta. Escrevo um texto gigante explicando. Ela ainda não foi aprovada. As aparições aqui de Fátima, elas demoraram 13 anos para serem aprovadas e teve um milagre logo nos próximos meses, né? Ela começou a aparecer em maio e em outubro já teve o milagre do sol. E em Garabandal até hoje não ocorreu esse tal milagre, aconteceram outras coisas no caminho em que servem para dar veracidade às aparições, mas ainda não foi aprovada, mas a igreja nunca negou as aparições de Garabandal, tá bom? Já fica bem claro. Eu vou dizer outra coisa. Há um dos fatores que as aparições de Garabandal não foi aprovada até hoje é porque ela fala dos padres, né? Em algum momento ela diz assim, ó, muitos padres, bispos e cardeais estão no caminho da perdição e com eles estão conduzindo muitas almas. Olha o que Nossa Senhora diz. Cada vez menos estão dando importância à Eucaristia. Então os padres falaram, mas Nossa Senhora está falando isso, falando mal dos padres? Como assim? Desculpa que eu vou falar aqui de novo, mas os padres que odeiam Garabandal, que falam mal de Garabandal, que lutam contra Garabandal, esse padre deve. Esse padre deve alguma coisa, porque Nossa Senhora em Garabandal veio para corrigir isso. Curiosamente, não é coincidência, eu falo coincidências, as aparições começam em 1961 e acabam em 1965. O período do Concílio Vaticano II. As meninas não sabiam que ia começar o Concílio Vaticano II e que o Concílio Vaticano ia acabar naquele período. Ou seja, Nossa Senhora apareceu nesse período e falando sobre os filhos prediletos dela, que são os sacerdotes. Ela tinha um carinho totalmente especial pelos sacerdotes. Muitos padres iam nas aparições para não serem vistos ou identificados, eles iam à paisana com roupa normal e ficavam ali infiltrados entre as pessoas, mas Nossa Senhora lá aparecendo para as crianças falava assim para as 4 videntes, olha, aqui hoje temos 15 padres. As crianças olhavam para trás, só tinha 10 pessoas com as eclésimas. Cadê as outras 5? Nossa Senhora apontava. É aquele. As crianças sabiam quem eram os padres que estavam ali nas aparições. Então, para os nossos dias de hoje, podemos dizer o seguinte, não adianta se esconder. O padre que está fazendo coisa errada, Nossa Senhora encontra, Nossa Senhora sabe, Deus sabe, então não adianta. E aquela época, quando apareceu Nossa Senhora dizendo isso, foi um susto para as pessoas, principalmente para a Conchita. Conchita chegou toda desesperada, mas como assim que Nossa Senhora está falando para nós que os padres não são santos, que os padres erram, que os padres são pecadores, que os padres vão levar almas para o inferno junto com eles? E aí explicaram para ela, os padres não são como você pensa. Então aquilo não era da cabeça das meninas, era Nossa Senhora realmente vindo e falando isso. Só que a nossa mãe aqui da terra, quando ela nos quer corrigir, ela vem dar dura mesmo e fala a verdade na nossa cara, não é assim? Nossa Senhora também falou na cara, falou ali, olha, os padres estão errados, os padres estão fazendo isso. E naquela época era um susto, porque o povo era tudo, né? Os padres eram mais encobertos, as histórias eram mais encobertas. Após o Concílio Vaticano II, muitas histórias começaram a acontecer, os seminários começaram a ter menos seminaristas, os padres começaram a ter menos ordenações e muitos casos de padres. E por que Garabandal também começou a ser muito falado de 2018, 19 e 20 para cá? Muitos padres começaram a ser descobertos aí pelo mundo, pela internet e por casos também que a gente ficou sabendo aí no mundo todo, até do Vaticano e tudo mais. Não quero aqui entrar em detalhes, né? Esse não é o tema do vídeo, mas muitas pessoas começaram a pesquisar sobre Garabandal porque eles pensaram, poxa, peraí, então Nossa Senhora falava isso lá em 61, 62,
até 65, e as coisas estão acontecendo agora, com maior clareza. Entendeu? É isso. Então, não adianta se esconder, Nossa Senhora nos encontra. E não adianta também eu me esconder, querer fugir para outros cantos, que Nossa Senhora me encontrou e me trouxe de volta. Por que eu estou falando isso? É o meu testemunho de hoje, que eu estava fugindo aí um pouquinho. Bem, então, como eu disse para vocês, em 2022 ali eu comecei a fazer os estudos. 2023 eu resolvi assistir o tal vídeo do padre. Ele começou a falar no início da homilia, eu já fui, apareceu uma sugestão embaixo para mim, eu parei de ouvir o padre, cliquei no vídeo de baixo. Tinha lá 4 crianças assim, olhando para cima, andando, olhando para cima, andando de costas. Quando elas caíam de joelhos, os seus joelhos faziam um barulho ensurdecedor. Tum! As pessoas se assustavam, falavam, as meninas quebrou o joelho. As meninas não tinham nenhuma marca no joelho. As meninas se levantavam e ficavam olhando para cima, sincronizadas, as 4, olhando para cima, ouvindo o que Nossa Senhora estava falando, mas ninguém ao redor sabia. Elas sincronizadas, elas faziam assim. Elas estavam rezando com Nossa Senhora. Sincronizadas, elas falavam, sim, Nossa Senhora. Ou então, se assustando com algo que Nossa Senhora tinha falado. Sincronizadas. Elas tinham 3 chamadas para chegar até lá. A primeira chamada, elas estavam em qualquer lugar. Eu fui lá no vilarejo. Em qualquer lugar que elas estavam, na casa delas, que não é tão perto uma da outra, elas sentiam um primeiro chamado que era como se fosse algo leve, algo feliz dentro delas. Um sentimento. E elas já sabiam, Nossa Senhora vai aparecer. A segunda chamada vinha minutos ou horas depois, que era uma coisa mais forte. E ali elas sabiam para onde ir. E o terceiro chamado, elas iam, cada uma em cada lugar que elas estivessem. Elas iam e se encontravam no mesmo lugar, sem ter combinado, sem ter conversado. Tem provas, assistam e pesquisam antes de falar mal. Tem pessoas que estavam na casa da Marilole, outros que estavam na casa da Maricruz, outros que estavam na casa da Conchita e outro que estava na casa da Jacinta, que é o nome das 4 videntes. E eles viam que elas levantavam e eles iam atrás das 4 no mesmo lugar, na mesma hora. É incrível isso, né? Então, como não acreditar em Garamadal? Então, quando eu vejo esse vídeo das videntes, eu fiquei chocado, porque elas andam de costas. Elas andaram uma vez na neve, 1,5 metro sobre elas, andaram na neve, o pico todo, você vai andando lá, você vê que elas vão lá nos pinos, lá em cima, desce e volta. É cansativo para nós hoje, que o chão está melhor, naquela época era tudo de pedra, pontudo. E começaram a ser investigadas pelas pessoas, foram médicos lá, importantíssimos aí no mundo, eles espetavam elas não sentiam nada quando elas entravam em êxtases. Isso eram os êxtases, elas viam Nossa Senhora e se desligavam desse mundo ao redor, ficavam assim. Então espetavam elas, colocavam lanterna nos olhos dela e elas não sentiam nada, tentavam erguer ela, era como se elas estivessem chumbadas no chão, elas não conseguiam ser erguidas. Aí uma, quando ia erguer a outra, elas se erguiam normalmente, mas as pessoas ao redor não. E naquela época, elas pegavam pedrinhas no chão e começavam a dar para Nossa Senhora dar um beijo, e essas pedrinhas elas distribuíam às pessoas, como se fossem relíquias de Nossa Senhora, ou Nossa Senhora falou que ela beijando o objeto, aquele objeto poderia ser beijado por outras pessoas e assim conseguir milagres. Até que começaram a trazer objetos religiosos, terços, medalhas, anéis. Tem vídeos aí na internet onde mostra elas com terços na mão, vários, vou colocar aqui do lado, ó, vários terços na mão, elas erguiam assim. Porque as pessoas, quando iam entregar os terços, elas entregavam sem as meninas verem. E na hora que as meninas pegavam, ficava lá num cesto, lá na casa, embaixo da casa da Marilole, a gente foi lá, onde o pai dela tinha uma vivenda não, tinha lá uma taberna, e ficava um cesto onde as pessoas depositavam. E no final, as meninas, elas devolviam os objetos para os verdadeiros donos, sem elas nunca ter visto eles. Aconteceu até um fato engraçado que eu vou narrar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu sou o Alex, eu levo um terço meu e o meu amigo Afonso leva um dele. Só que na hora de entregar lá na cesta, nós invertemos. Eu entrego o do Afonso, como se fosse eu ele, e ele o meu. As meninas pegaram os terços, deram para Nossa Senhora beijou, e na hora de devolver, elas olhando para cima, elas faziam assim com o terço e devolviam para a pessoa certa. Mesmo as pessoas terem trocado o terço. É interessante essa história, né? E esses terços, as pessoas não conseguiam desenrolar. E de repente, as meninas, quando estavam em êxtase, elas faziam assim e eu fazendo só assim, ó. Só tirando o terço um do outro. Bem, eu tô aqui para falar sobre o meu testemunho, então não vou ficar aí falando história de Garamadal, que é que eu me empolgo, gente. Começo a falar de Garamadal, eu quero contar tudo que eu sei, que eu tô aprendendo aqui com muitos livros, ó. Eu comprei esse livro lá. O bom de ir em peregrinação é isso, ó. O padre Vitor, que foi conosco, ele nos indicou alguns livros, ó. Esse livro aqui também, que é do pai do padre Duarte Lara. São coisas que a gente só consegue indo em peregrinação, viu? Ó, o diário da Conchita também que tinha lá, ó, tá vendo? Então a gente só... Ó o barulho, estão ouvindo?
é o barulho do trenzinho aqui de Fátima, que é o comboio. Eu queria gravar num momento de menos barulho, mas a rua que eu moro aqui é bem barulhenta. Ela é logo mesmo aqui ao lado do santuário, mas passa muito carro. Estamos em maio, né? Já estamos em maio, então muitos carros passando aqui. Olha quanta foto maravilhosa que tem aqui, ó. Eu vou ver se eu começo a colocar aqui do lado para vocês irem vendo. E quando eu falei aqui do Apostolado de Garavandal, gente, entrem no site do Apostolado, ó, e vocês entrando lá, www.apostoladodegaramandal.com, lá tem o dia das peregrinações que nós vamos fazer, ainda tem em outubro e novembro. Participem, não tentem ir sozinhos para Garamandal. Eu pesquisei vários jeitos de ir com um autocarro, gasta-se muito, porque lá não tem como o carro chegar até lá em cima, tá? Você precisa alugar um carro, o vilarejo mais próximo está a 5 quilômetros, que é Cozil, então é mais fácil vocês entrarem no apostolado, pagarem, vocês vão poder ficar hospedados no hotel que nós ficamos, que é da irmã de uma das videntes, um lugar totalmente estratégico, bem na entrada do vilarejo, onde vocês podem ver a aldeia toda, podem ir e voltar a hora que vocês quiserem, tem almoço, tem jantar, tem pequeno almoço, tá? Então entrem aí, vocês vão ver os valores. Ah, será que tá caro? Não tá caro. Pesquisem nos concorrentes, vocês vão ver. Não estou aqui fazendo campanha não, é que eu sou do Apostolado de Garamandal, eu sou membro, né? E eu acho que a minha questão aqui deve ser de divulgar Garamandal e também de divulgar o apostolado, que está excelente. Entrem no site, tem várias abas, tudo que vocês querem aprender sobre Garamandal, tudo que eu estou falando aqui no site tem muito melhor explicado, tá bom? E antes de começar a dar meu testemunho, eu quero falar desse livro aqui também, Um Caminho sobre o Olhar de Maria. Esse livro eu tenho já desde que eu cheguei aqui em Fátima. É um livro que foi feito pelo Carmelo e é interessante as mensagens que a irmã Lúcia fala e se entrelaça com Garabandal, né? Nada oficial, mas é interessantíssimo. Vou procurar fazer uns vídeos aí futuramente sobre a ligação entre Garabandal e Fátima. E já vou deixando bem claro aqui, gente, tudo que eu falo tem fonte, tudo que eu falo de Fátima tem fonte das coisas que eu aprendo aqui no Santuário de Fátima, tá? Agora, de Garabandal é o que eu aprendo no Apostolado de Garabandal, tá? Não procurem fontes aí, cuidado com os vídeos que vocês veem na internet sobre Garabandal, que às vezes eles falam coisas que não é verdadeira. Agora, vocês veem aí Padre José Luiz Saavedra, o Apostolado de Garabandal, e quando verem coisas sobre Fátima ligado ao Santuário de Fátima, aí ok. Agora, outras coisas, tomem cuidado. Como o Garabandal não foi aprovado pela igreja, muitos padres não podem também falar na missa, não podem falar numa homilia, tá? Eles devem obediência ao seu bispo. Agora, se aquele bispo da diocese permitir o padre falar de Garabandal, como alguns padres aí falam no Brasil, aí ok, aí o padre pode falar, tá? Agora, como eu repito, o padre que fala que Garabandal que foi negado, ele está mentindo. Não foi aceito ainda, mas negado não foi, tá? Um padre que fala essas coisas, tomem cuidado, tá bom, gente? Enfim, vamos lá. Vamos então para o meu testemunho, que eu já falei, enrolei demais, né? E aí então eu comecei a estudar sobre Garabandal em 2024, que eu li o livro do Rui, que é esse livro aqui, né? 2 anos depois eu consegui fazer com que ele autografasse o meu livro. E em 2025 eu ainda estava lendo esse livro. Fui lendo bem devagarzinho, porque eu estudo muito Fátima, então não tinha como eu ficar vendo os dois ao mesmo tempo. Em 2025 as irmãs do Instituto ESID vêm aqui, se hospedam no hotel que eu trabalho. Eu tive, graças a Deus, um contato diário com elas aqui. E aí então elas iam para Garabandal com o Rui. Olha só que interessante, eu fiquei com uma vontade de ir naquele dia. Eu falei, meu Deus, as irmãs do Instituto ESID, né? As irmãs que nós tanto amamos aí no Brasil, né? As 4 famosonas aí. E eu fiquei doido para ir junto e não fui. E aquele dia eu pensei, eu preciso ir para Garabandal com o apostolado do Rui. Esperei chegar 2025. Em outubro de 2025, no ano passado, eu consegui. Fui lá um dos primeiros que fui lá e já dei a primeira parcela para o Rui. Falei, eu vou com você para Garabandal, juntamente com a equipe toda aí da peregrinação. Fomos em 70 pessoas, mais ou menos. O que aconteceu? A partir de outubro, que eu falei que ia para Garabandal, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Eu não gosto de falar dessas coisas, nunca gostei. Na época que eu era aí católico fervorante, né, até 2001, como eu já falei, eu não gostava muito de falar o nome demônio, Satanás, diabo, essas coisas. Mas, infelizmente, ele existe. Ele existe e é muito forte. E eu sempre tive problemas com isso. É só eu querer ir para um caminho do bem que ele vem e começa a cutucar. Isso é com todo mundo. E eu nunca gostei das pessoas que falam mais do demônio do que de Jesus. Tem muita gente que é assim, né? Fala mais de demônio que de Jesus. Então aqui, para não ficar muito chato, eu só vou falar o seguinte. Muita coisa começou a acontecer de outubro para cá para eu não ir a essa peregrinação. Coisas elétricas, coisas pessoais, familiares, no trabalho, em tudo, tá? Em tudo, tudo, tudo.
E até aqui quando eu vou gravar vídeos de Fátima, tem muitos vídeos de Fátima que eu preciso fazer ainda, eu não consigo fazer. É vídeo que some do meu telefone do nada. Eu gravo, edito todo ele, coloco no YouTube e o YouTube de repente some com ele. Já aconteceu cada coisa, gente. Meu telefone não funcionar. É impressionante, é impressionante. Então várias coisas foram acontecendo, só que eu fui me preparando. Como que eu me preparei? Eu reli o livro do Rui de novo, do apostolado. Reli ele todo. A Semana Santa, procurei viver da melhor maneira possível. Nessa última semana agora eu me confessei. E tudo calhou bem. Na semana do meu aniversário, a peregrinação. Ela começaria no primeiro dia de maio, que é o primeiro dia do mês mariano. Primeiro dia do mês da trezena de Nossa Senhora de Fátima que eu faço, eu começo ela no dia 1º, não começo antes. No dia 2, que é o dia do domingo, dia da mãe, nós estaríamos lá em Garabandal. Eu não tenho a minha mãe terrena. Eu ia comemorar o dia da mãe lá com Nossa Senhora. E debaixo do pino nós fizemos a consagração a Nossa Senhora. Vou colocar aqui na tela para vocês verem o comprovativo que eles deram, né? Não precisa disso, mas eu adorei ter ganho isso. Quero colocar até num quadrinho isso que nós fizemos, então, a consagração pelo método de Montfort, que foi durante 33 dias de preparação. Criamos um grupo de WhatsApp de todos nós que fomos fazer a peregrinação e fizemos então essa preparação. Foi totalmente especial essa peregrinação, por isso que eu falo que é bom ir em peregrinação. E para vocês entenderem a minha história e o meu testemunho, eu vou voltar lá para os anos 90. Em 92, eu tive uma experiência magnífica com Nossa Senhora, em 92. Eu estava entre a vida e a morte, eu estava com uma dor de cabeça gigantesca, imensa, essa cabeça minha parecia que estava um balão. Minha mãe me levou nos melhores médicos que tinha em São José dos Campos. Fizemos tomografia, especialistas nisso, naquilo. Minha mãe me levou até em benzedeiras, nós fomos para várias benzedeiras, eu lembro que minha mãe me levava para vários lugares, fomos em igrejas, paróquias, padres e nada resolvia. Eu já não comia, já estava mal, minha mãe estava a ponto de me levar para o hospital, eu estava na cama assim deitado, minha mãe tinha um oratório pequenininho de madeira e ela rezava muito para Nossa Senhora. Desde que eu nasci, a minha família nos Bernardoni, né? Já sabe de onde que vem os Bernardoni, né? De São Francesco Bernardoni. Os Bernardoni, minha avó sempre teve um São Francisco e um Santo Antônio na casa. Eu fui batizado por franciscanos numa igreja do Santo Antônio do Pari, lá em São Paulo. Então, para mim, os dois santos que eu cresci sendo devoto são esses dois. O Santo Antônio é meu patrono. Eu tenho um vídeo falando sobre a história, por que ele é meu patrono. E Nossa Senhora eu tinha Nossa Senhora de Fátima de um lado e Nossa Senhora das Graças do outro, na casa da minha avó e também na casa da minha mãe. Então, sempre foram essas duas Nossas Senhoras que, para mim, era a mãe de Jesus. Eu sempre tive essa imagem. Eu estava muito doente na cama, assim, e eu lembro que eu olhava, eu conseguia só virar um pouco meu pescoço, eu olhava assim e via minha mãe deitada, ajoelhada no canto do quarto, rezando nesse oratório. E lá estava a imagem de Nossa Senhora das Graças com os dois braços abertos, igual essa de Garabandal. E estava lá Nossa Senhora de Fátima e os dois santos franciscanos. E minha mãe rezando, e eu lembro que eu estava sentindo que eu ia morrer. Eu ia mesmo morrer. Eu estava de uma forma, não sei explicar para vocês, esse testemunho que eu tenho lá de 92, tá no jornal Expressão, que é lá de São José dos Campos da época, tá no jornal da Rádio Mensagem, lá de Jacareí, que também era na época, tinha um jornalzinho, tem esses dois jornais guardados lá no Brasil. E a minha mãe, então, ela deita, igual o padre quando faz assim a sua ordenação, minha mãe deitou no chão. Eu lembro que aquele gesto para mim me assustou, eu fiquei assim, olhando e eu muito fraco, minha mãe rezando naquele momento e chorando. Eu lembro de uma frase da mãe, eu não lembro o que ela falava, mas uma frase eu lembro. Ela falou assim: não leva meu filho, Nossa Senhora, não leva meu filho, pelo amor de Deus, chorando. Porque minha mãe também sentiu que eu estava para ir para o outro lado, né? Para ir para o céu. De repente, deitado, gente. Hoje eu consigo contar isso mais tranquilo. Eu vi uma luz que veio de cima desse oratório, lá de cima do quarto, e era exatamente o tamanho de uma mulher, mas uma mulher bem magrinha e pequena. Eu não consegui ver ela, não consegui ver nada, só vi o formato, esse formato aqui, ó, com os dois braços, fazendo assim, e a luz inteira em volta dela. Eu só via um contorno dela e da mão. Naquele momento eu pensei na imagem que estava dentro da capelinha. E eu fiquei olhando aquilo, foi uma coisa intensa que aconteceu, imensa, o quarto se iluminou todo, e por um milagre,
Assim que eu tive aquela visão, a minha mãe se levanta, vira-se para mim, vem na minha direção, me dá um beijo, um abraço. Pena que hoje ela não está aqui para contar, mas todas as pessoas que são amigas dela sabem dessa história. E ela me beijava, me enchia de beijos e falava: você não vai embora, meu filho, você não vai embora. Ela me contou depois que ela não viu luz nenhuma, não viu nada, mas aquela hora da oração que ela estava de joelhos, ela sentiu no coração, como se Nossa Senhora falou para ela: consagra o teu filho para mim e eu cuidarei do resto. Minha mãe me consagrou naquele dia. Eu quase fui padre, quase. Minha mãe me consagrou naquele dia. 92 para frente, voltei para a igreja, minha mãe voltou para a igreja, não vou aqui me estender mais, foi muita coisa que aconteceu nessa época. E de 92 ali até 96, 95, nós ainda estávamos indo só na missa. Mas de 95 para 96 até 2001, gente, eu fiz tudo que vocês imaginarem dentro da igreja, pastorais e tudo, e eu era acólito. Coroinha, acólito. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu costumo dizer para as pessoas que os anos mais felizes da minha vida foram esses anos, de 96 ali até 2001. Tem também os anos maravilhosos da minha vida que eu queria voltar, fazer de tudo para voltar, né? Que são os anos ali de 2010, mais ou menos, até o ano ali de 2016. Mas esses anos também foram os melhores anos da minha vida, quando eu era acólito. Eu servia a igreja. E eu vou ir para Garamandal agora, 20 anos depois, afastado da igreja. Aqui em Fátima eu encontro o Padre Vitor, que eu sempre gostei de ver os vídeos dele na internet. Conheci ele, foi a primeira coisa boa que aconteceu comigo nessa peregrinação. Entramos no ônibus e fomos em direção a Garabandal. Uma paisagem maravilhosa, linda, Serra da Cantábria com aquelas pedras. E ali eu fui percebendo que eu estava indo já para outra dimensão, eu estava indo para outro lugar, eu estava indo para outro mundo. Eu estava indo para um lugar onde no começo parece ser um buraco e depois começa a subir, e você está indo para o céu. De repente eu percebi que já não tinha mais nada ao redor. Era só o vilarejo de Garabandal. Faltando 5 quilômetros para chegar em Garamandal, nós paramos num povoado ali, numa aldeia chamada Cozil. E eu lembrei de quando eu lia no livro que as pessoas chegavam ali em Cozil, aqui nesse livro que eu estou aqui, que as pessoas chegavam ali em Cozil e que ali paravam, se reuniam e depois subiam aquela estrada a pé, porque somente aqueles carros 4x4 de Jeep, Land Rover, conseguia chegar lá em cima. Naquele momento, eu falei: meu Deus, eu estou chegando em Garamandal. E já se via a paisagem que a gente vê aqui no livro. Tão gostoso quando você pode ler o livro, eu levei esse livro, no lugar onde aconteceu a história. Então quando você lê um livro e depois você está ali na história. A história de Garamandal é muito linda. É uma continuação. Tudo começou lá atrás, quando, desde a primeira aparição mariana, lá para Santiago de Compostela, já foi a primeira aparição mariana, depois tivemos em Portman e outros lugares, em Guadalupe, mas a continuação de Garabandal veio ali, de Lourdes, quando Nossa Senhora vem lutar contra o racionalismo e as pessoas não entendiam muito aquilo. O que é isso? E depois foi compreendida. Fátima vem aqui em 1917 lutar contra o comunismo, as pessoas também não entendiam ali de imediato. Nossa, por que ela está falando sobre comunismo? Ok, ela falou sobre a guerra, acabou a guerra, foi cumprido. Mas um ano depois, em 1919, a Rússia já estava espalhando seus erros pelo mundo. Foi o primeiro país naquele ano, no mundo, a legalizar o aborto, a legalizar o divórcio. Os erros da Rússia já estavam sendo implantados, como Nossa Senhora havia dito em 1917. Então as pessoas, tem muita gente de Fátima que só foi entender Fátima em 1982, quando o Papa tomou um tiro, ou então, em 81, não me engano, ou então em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, que as pessoas falaram: Nossa Senhora disse dos erros da Rússia. Ela ia lutar contra o comunismo, ou seja, 70 anos depois foram compreender Fátima. E tem pessoa que não entende até hoje. E a mesma coisa com Garamandal. Pessoas em 61 não entendiam por que ela estava falando dos sacerdotes, mas agora,
65 anos depois, faz 65 anos que tivemos aparições de Garabandal. Será que daqui 5 anos, assim como em Fátima, lá depois de 70 anos, vão entender que realmente quando ela falou dos filhos amados dela, dos padres, então aconteceu mesmo, ela falou dos sacerdotes, realmente eles estão levando muitas pessoas ao inferno, esses que erram, que é a minoria, tá? Então, gente, Garabandal é continuação. Em Lourdes, Nossa Senhora disse uma coisa, e aí depois Fátima veio dar continuidade na mensagem. Em Fátima tivemos o segredo de Fátima, que na verdade é um segredo dividido em 3 partes. Erradas são as pessoas quando falam que são 3 segredos. Ele é um segredo com 3 partes dentro. Quando Nossa Senhora disse essas 3 partes, e Lúcia envia uma carta ao Papa, e essa carta foi enviada por quem? Por Dom Venâncio. Dom Venâncio que levou até o Papa, até o Vaticano, essa carta. E foi dito, abram ela até 1960. Esse mesmo Dom Venâncio é o bispo que depois se torna amigo, ele era amigo da irmã Lúcia, depois ele se torna amigo da vidente Conchita de Garabandal. Olha aí a ligação. E aí então essa carta era para ter sido aberta em 1960. Dizem que João 23 olhou a carta e fechou. Paulo VI abriu e fechou. Outros dizem que eles não viram. Há essas histórias todas. Mas o que acontece? Como não foi dito em 1960 o segredo, em 1961 Nossa Senhora vem em Garabandal e fala tudo de novo de uma forma mais completa e mais atualizada para as pessoas entenderem. Também não deram créditos a Garabandal. Então Nossa Senhora vem vindo, ela vem aqui, tá? Ela vem no Brasil, ela vem em Medjugorje, ela vem vindo. Enquanto os homens não vão dando, né, a taça está enchendo, como disse Nossa Senhora em Garabandal, a taça estava aqui, agora a taça está aqui, ela transbordou. E nós não estamos entendendo. Como Garabandal diz, vai ter o aviso, depois talvez tenha que ter aí o castigo. Espero que não tenha que ter o castigo, mas pelo jeito vai ter que ter o castigo. E depois é um grande milagre, que é o que estamos esperando para Garabandal ser aprovado. Papas estiveram pelo caminho. Paulo VI recebeu Conchita 2 vezes, em janeiro de 1966 e em 67. Ele falou que esse é o melhor acontecimento depois da vinda de Jesus. Ele falou, tinha várias pessoas ao redor dele. Procurem na internet, tem aqui no livro as fontes fidedignas falando sobre isso. Tem pessoas que falam para mim, mas o Paulo VI não falou nada, onde que está isso? Está documentado? Está aqui, ó. As fontes estão aqui. João Paulo II recebeu um livro do escritor, que agora esqueci o nome dele, se eu lembrar depois eu vou colocar aqui na legenda. Esse escritor enviou o livro em 92 para o Papa João Paulo II, ele leu o livro e depois o seu secretário, que eu também agora não lembro o nome dele, se eu lembrar eu também vou colocar aqui depois, vou pesquisar. Esse secretário escreveu uma carta para esse escritor falando, o Papa João Paulo II adorou o livro, mas não depende somente do Papa, também para poder aprovar, fazer as aprovações. O cardeal Ratzinger, que depois também se torna o Bento XVI, ele também, que era o maior estudioso daqui de Fátima, ele também estudou os fenômenos, as videntes, ele estudou tudo sobre Garabandal. Então somente não foi aprovado pela igreja, mas negado nunca foi. É interessante essa ligação das Nossas Senhoras. A última aparição de Nossa Senhora de Lourdes foi em 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora de Fátima, sua última aparição na Cova da Iria, a penúltima, porque ela aparece depois em 1921, particularmente para a irmã Lúcia, né? Que ela prometeu que ia voltar mais uma vez para a Cova da Iria. Ela já veio. Tem na internet gente falando que ela vai voltar em Fátima e vai fazer isso, aquilo. Não, ela já veio. A última aparição dela na Cova da Iria foi para a irmã Lúcia em junho de 1921, quando Lúcia vai partir para Leiria e de Leiria pegar um trem, um comboio até o seu colégio. Nossa Senhora, em outubro, quando aparece em Fátima, no Milagre do Sol, as crianças veem ao lado dela Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo promete ir a São Sebastião. São Sebastião é o quê? São Sebastião de Garabandal. Nossa Senhora, quando está em Garabandal, dizem até que ela está de costas para Portugal, e há uma história até de que ela fala isso, que ela estava vindo de Portugal, ou seja, ela veio de Portugal. E antes, não se esqueçam, que ela esteve ali presente em um lugarzinho aqui, esquecido por muitos, em Póvoa do Varzim, juntamente uma senhorinha não, como falamos no Brasil, uma mocinha, e aqui em Portugal falamos uma rapariga, que hoje sou conhecida como Beata Alexandrina, que para mim é a Santinha Alexandrina de Balazar, que muitas pessoas devem conhecer melhor a história dela. O padre Marlon Lúcio no Brasil fala muito sobre ela, é muito devoto dela, padre Duarte Lara. Temos que conhecer mais a história desses beatos, desses santos, que muitas vezes não são conhecidos e venerados por aí. E Nossa Senhora, quando aparece em Garabandal,
ela se apresenta como La Virgen del Carmen, a Virgem, a Nossa Senhora do Carmo. Não estava com aquele manto marrom, ela estava com um manto azul e branco, bem parecido com a Nossa Senhora das Graças, mas estava com o menino Jesus e com o escapulário. E ela aparece no dia 2 de julho. 2 de julho. Dia da visitação de Nossa Senhora a Isabel. E eu já vi um comentário num vídeo aí que falava sobre isso no YouTube, alguém lá comentou: mas dia 2 de julho não é o dia da visitação, é 31 de maio. Estudem. Fontes. Dia 2 de julho era sim o dia da apresentação, da visitação de Nossa Senhora, até esse ano que aconteceu as aparições, que foi em 1961. Foi no Concílio Vaticano II que mudou a data do dia 2 de julho para o dia 31 de maio. Desde a época dos franciscanos, lá no século XIII, em 1200 e alguma coisa, os franciscanos implantaram essa data de visitação de Nossa Senhora e ela estava subindo a montanha, assim como ela também aqui em Garamadal, graças a Deus eu tive essa honra e vou contar para vocês daqui a pouco, estava subindo a montanha, subindo os pinos. É bem no início, bem no comecinho, antes ainda da Via Sacra. Ela apareceu às crianças, como La Virgen del Carmen. E mais uma semelhança com Fátima. O anjo vem primeiro e aparece a 4 crianças. Oh, 4? Sim. Apareceu a Lúcia e a 3 amigas em 1915. Elas não sabiam direito o que era, o anjo se assustou, foi-se embora e não deu para falar nada. Era como se fosse algo em volta de um lençol, inclusive lá no Poço do Arneiro vocês veem aquela imagem do anjo que está mais ou menos assim, né, todo nebuloso, porque realmente eles não identificaram se era um anjo ou não, mas contaram a toda a Aljustrel, todo mundo deu risada delas. Então em 1916 o anjo reaparece, só que dessa vez a Lúcia pastoreava com Jacinta e Francisco, seus 2 primos, e os 3 então estavam ali e viram o anjo e conseguiram conversar com ele, aprenderam essa belíssima oração que temos, depois na terceira aparição no mesmo lugar e a segunda aparição lá no Poço do Arneiro. Então em 3 aparições o anjo em Fátima 1916 vem preparar as crianças para a vinda de Nossa Senhora. Em Garabandal também a mesma coisa. Em 18 de junho de 1961, 1916. Vou parar de ver sinais, que isso é coisa de maluco já, né? Mas interessante, vamos parar de ver isso. Não, particularmente eu não gosto de ver sinais nessas coisas, mas interessante, acabei de pensar. 1961, aparece o anjo às crianças. Ele não fala nada, mas ele aparece para ir preparando as crianças. As crianças se vestem já logo Nossa Senhora, então não, o anjo vem antes para ir preparando. Igual na Bíblia sempre o anjo vem antes das grandes apresentações, né? E ele aparece às 8h30 da noite. E o dia que chegamos em Garamandal e subimos até onde o anjo apareceu foi muito interessante, foi exatamente nesse horário. Estávamos ali no horário em que o anjo apareceu às crianças, na loca ali do anjo. Vou falar a loca do anjo, né, que é o local do anjo. 8h30 da noite, 65 anos depois, que bênção. Obrigado, Rui, obrigado, apostolado, por vocês terem me levado até esse local sagrado. E aí depois, então, no dia 1 de julho, o anjo vem e aí ele fala com as crianças. E ele fala: está vindo Nossa Senhora, se preparem, dia 2 de julho, amanhã. Amanhã, imagina! O anjo vem e fala para as crianças e Nossa Senhora aparece às 18 horas, a hora do Ângelus. É muito sinal, né? E você aí, desacreditando de Garamandal. Leia, estude nas fontes certas. Aonde está falando a verdade, não onde fala mentira. Nesse meio da internet que hoje em dia tem esotéricos falando de Garabandal, adivinhões aí, charlatões. Tomem cuidado, estudem direto da fonte e prestem atenção nas mensagens de Garabandal, não no que pode acontecer na data do aviso, do milagre, nas mensagens. Nossa Senhora vem e fala igual em Fátima: rezai o terço todos os dias. Ela ensinou as crianças a rezar o terço. O povo todo de Garamandal não sabia nem o que eram os mistérios. Eles apenas rezavam: Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E eles vinham aqui, chegava aqui, eles pulavam e ia para o outro, pulava e ia para o outro. As crianças, quando Nossa Senhora estava ali rezando com elas, elas chegaram aqui e falaram assim, ó: no primeiro mistério, contemplamos. O povo ao redor ficou assim: o que essas meninas estão falando? Chegou aqui: no segundo mistério, contemplamos, e olhando para cima em êxtase. E os aldeões ali tudo olhando: o que é isso? As crianças nunca rezaram assim. E Nossa Senhora ensinou elas a rezar pausadamente: Ave Maria, plena de gracia, e foi falando.
Gente, como não é Nossa Senhora que estava ali? Olha que terço aqui, gente. Tem a relíquia de Nossa Senhora. Sinta-se beijado. Beije. Beije, que Nossa Senhora diz que quem beijasse tudo que fosse beijado por ela alcançaria graça. E ela pede também para que fizesse adoração eucarística diariamente. Ela fala uma vez a Conchita: Conchita, você precisa fazer mais adorações ao Santíssimo Sacramento. Isso é visão do demônio? Claro que não, isso é visão de Nossa Senhora. Mas ela fala uma coisa muito linda: rezai pelos meus sacerdotes, meus filhos prediletos. Em Garamandal se ensina a rezar pelos padres. Por que quando eu quero mexer aqui com Garamandal ou estudar sobre Garamandal as coisas acontecem? Porque o demônio tem medo e raiva de quem faz orações disso, de quem lê sobre isso, de quem reza pelos sacerdotes. O demônio está aí. Olhem no Brasil quanta coisa acontecendo. Brigas entre padres, brigas entre instituições, entre paróquias, entre dioceses. É isso que ele quer, ele gosta disso. E é o que está acontecendo no momento. Vamos pensar nas mensagens de Garamandal, ela também fala igual em Fátima. Penitência, penitência e penitência. Ela fala para nós fazermos caridade, para nós irmos atrás da nossa conversão diária. Garamandal ensinou isso, eu vou contar daqui a pouco meu testemunho para vocês. É a conversão através disso, ó, dessa arma aqui, ó. Dessa arma. É isso. Essa é a mensagem de Garamandal. Ela pede para nós darmos mais valor à Eucaristia. Ela fala que estava perdendo o amor à Eucaristia. Realmente, alguns padres, devido ao Concílio Vaticano II, começaram a ir por outros caminhos e a perder o amor e o carinho pela Eucaristia. É isso, minha gente. Desculpa ter me exaltado um pouco, ter saído um pouquinho do tema. E agora, então, vou dar continuidade ao que eu estava falando, que é o meu testemunho. Deixa eu me recompor. Eu estava lá, então, chegando em Garamandal, eu vi aquela placa escrito Cozil, 5 quilômetros antes de Garamandal. E o ônibus, então, o autocarro foi subindo e olhando aquela paisagem e pensando: meu Deus, eu estou chegando em Garamandal. Como dizem por aí, que você entra para outra dimensão, é o que estava acontecendo. Chegamos no hotel e eu não queria nem ficar no hotel. Conhecemos lá a dona Sari, que é a irmã de uma das videntes, e foi muito abençoado, porque o quarto, eu abri a janela assim e eu via lá do alto as montanhas de Garamandal. Eu falei: meu Deus do céu, e lá de cima a gente conseguia ver o pino, que é os pinheiros lá no alto, são apenas 7 pinheiros, se eu não me engano, e eu olhava aquelas luzinhas lá em cima, pareciam pirilampos, pareciam vagalumes acendendo, eram pessoas que andam lá em cima com lanterna, porque lá em cima não tem luz. E eu queria subir lá, mas estava chovendo, e eu desesperado para sair na rua e caminhar pelas ruas, e eu lembro então que o Rui, nosso guia, nos leva a multidão toda até onde o anjo apareceu. E quando começamos a andar pela rua, aquela multidão todos juntos, eu mais para trás um pouco, até fiz um vídeo, vou colocar aqui do lado, tá lá no meu Instagram, depois vocês entrem lá nos meus destaques, tem 3 destaques lá de Garamandal, somente com coisas que eu gravei ali durante esses dias que ficamos em Garamandal. As pessoas andando e eu andando atrás, e ainda comentei com o André, que estava do meu lado, e outras pessoas. Falei assim: olha, parece a época das aparições, que o povo ia junto, seguindo as 4 videntes, que estavam indo em êxtase. Eu estava sentindo isso como se estivesse naquela época, acompanhando, já comecei a me sentir bem. Foi conforme chegamos lá então para ver aonde o anjo apareceu, e o Rui começou a contar a história de como que apareceu ali, da maçã, da macieira e tal. Meu Deus do céu, gente, eu não acreditava que eu estava aqui em Garamandal. Eu só agradeci a Deus, porque eu não vim pedir nada, eu só vim agradecer a Deus pela minha saúde, por eu ter saúde para chegar ali, porque realmente o caminho também não é fácil. E o bom também de peregrinação é que no caminho de autocarro que fizemos de Fátima até Garamandal, nós rezamos, em média, 4 ou 5 terços. Rezamos também o terço da misericórdia, rezamos a coroa das lágrimas. Nós fomos rezando tudo isso no caminho e cantando músicas, que é mais uma coisa que eu queria falar. Músicas, muitas delas, relembrando a minha mãe, a época que eu ia com ela na igreja, de 92 ali até 2001. Meu, que maravilha ouvindo aquelas músicas. Eu vou colocar aqui do lado um trechinho de nós cantando uma música de agora do Frei Gilson. Eu pude respirar e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca, sem aquela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
resistência. Isso é maravilhoso, você em peregrinação por causa disso. Então eu já fui me preparando no caminho. Depois, antes de voltarmos para casa, eu fiquei andando pelas ruas, eu fiquei até 00h20 andando pelas ruas do vilarejo ali da aldeia de Garabandal, tentando sentir. E eu passei em frente a uma casinha que é em frente ao hotel que estávamos. Eu olhei aquela casinha 2 vezes e falei, meu, essa casinha sabe mais uma coisa sobrenatural ali, como diz de sobrenatural, nós estamos falando aqui, né, das crianças e tal, que ficou me chamando. Eu vi vários vídeos de Garabandal, mas eu não estava ligando que aquela casinha era a casinha da Mari Cruz. E eu olhava aquela casinha e algo me chamava. E eu pensei, eu perguntei a algumas pessoas, essa casinha era de uma das videntes? Não sei. Outra, não sei. E eu fiquei olhando aquela casinha e falei, meu Deus do céu, essa casa está me chamando a atenção. E por ocasião eu tirei uma foto e postei. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu tirei a foto, mas não falei nada, porque eu não sabia. Eu tirei a foto daquela casinha 2 vezes. E alguma coisa como um imã me chamou. Antes de eu ir para o hotel naquela noite, eu fiquei ali parado em frente àquela casa e olhando. E aí então, alguma coisa inquietante me falou, eu vou pesquisar sobre essa casa. Chegando lá no quarto, lá em cima, eu pesquisei. E era a casa de Mari Cruz. Cuando llegas a Garabandal, la primera casa antigua que ves es una de las videntes. Maricruz tenía 10 años cuando empezaron las apariciones, les faltaba 3 días para cumplir los 11, porque las apariciones empezaron 18 de junio y ella cumple los años el 21 de junio. Y como todas las casas de Garabandal nos sirve de modelo, tenían abajo los animales y era la calefacción para la vivienda que estaba arriba. Hay vídeos donde se ve la familia arriba, muchas veces la mamá pedía que la niña no saliera y tuvo los éxtasis dentro, ahí vivían Pilar, Escolástico, sus padres. Claro, los animales te dan una idea de la pobreza, porque si eso es la calefacción, también con ello venían chinches, pulgas, olores, ruidos, una vida muy pobre y muy sacrificada, porque los animales había que tratarlos cada día, no hacen vacaciones ni el día de Navidad. Esta pobreza nos habla de algo en Garabandal. Santa Teresa le dijo a Jesús, ¿pero por qué me das a mí que soy tan ruin, gracias tan grandes? Dáselas a los sabios, a los profesores, a la gente importante. Jesús le respondió, a los sabios, estos no tienen ni tiempo ni ganas de escuchar mis confidencias. Si quiero hablar de lo que le interesa a mi corazón, me tengo que dirigir a los humildes, a los pequeños. Entonces Garabandal, como Lourdes, como Fátima, va de eso. Dios que viene a buscar a los pequeños que le quieren escuchar. E então quando eu fui dormir, eu também postei no Instagram aqui a janelinha e a chuva, fazendo aquele barulho de chuva na janela. E de noite comecei a ouvir o sininho que tem no pescoço dos animais ao redor da casa, do hotel, e aquilo foi me transportando, a ponto de quando eu peguei no sono, eu sonhei com aquela senhora que tocava a sineta, que passava tocando o sino para avisar as pessoas na aldeia para ir rezar pelas almas e depois para ir à missa. E eu me transportei na hora do sono a Garabandal naquela época. Foi uma coisa incrível, uma experiência assim que de contar eu fico... Olha aqui, eu fico arrepiado. Eu tive um sonho de que eu estava ali em Garabandal nos anos 60 e ouvi aquela senhora tocando sino. E quando eu abri o olho que eu acordei, o sino do sonho da senhora tocando não era dos gados que estavam ao redor do hotel. E com o barulhinho da chuva. Foi maravilhoso. Outra experiência que eu tive. Eu estou contando várias experiências, mas a melhor, que eu mais senti, é a seguir que eu vou contar para vocês. E aí então acordamos, tomamos o nosso pequeno almoço maravilhoso. Eu almocei e jantei e tomei meu pequeno almoço todos os dias num cantinho especial do restaurante, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora, essa imagem que vocês estão vendo agora, bem no cantinho. Eu até fiz essa foto porque eu achei interessante. Toda vez que eu ia ali comer, que eu saía dali, eu olhava para essa imagem e eu agradecia por eu estar ali. E nesses momentos em que eu estava ali, almoçando e jantando e tomando pequeno almoço, algumas conversas com as pessoas na mesa, eu até comentei que é triste ver tantos grupos do Brasil que fazem peregrinações aqui para a Europa. Eles incluem Fátima, depois eles vão subindo, colocam Porto e às vezes não colocam Balazar, que é onde tem a Beata Alexandrina. E eles vão até Compostela, vão até Pontevedra. Alguns não colocam Pontevedra, que é onde a Nossa Senhora apareceu para a Lúcia lá, em Tui e Pontevedra. Em Tui não há muita coisa ali sobre isso, mas em Pontevedra tem. E muitos não colocam Garabandal, é claro, o destino é um pouco difícil de chegar, mas eles colocam outros lugares mais difíceis ainda.
Poderia ser um ponto de paragem para ir até a França, muitos vão de autocarro até a França, então coloca um Garabandal no roteiro de vocês. Mas eu recomendo novamente, se você quer vídeo somente para Garabandal, conversa conosco aqui no Apostolado de Garabandal, que temos várias e várias peregrinações até lá. Então de manhã acordamos e o Rui então nos leva até o cemitério. E eu quando vi os vídeos, esses vídeos de 4 minutos que eu contei, que foi o meu primeiro contato com o Garabandal, que eu assisti na internet, eu vi as crianças então andando para trás, andando para frente, caindo de joelhos, mas uma coisa que me impressionou, duas coisas, foi o milagre eucarístico lá do anjo, que já vou falar, e quando elas vão ao cemitério, em que elas colocam a mão por dentro da grade do cemitério, da porta. Eu filmei aí, vocês estão vendo agora o cemitério, eu fui chegando exatamente como eu vi no vídeo. E ela chegou bem na porta, enfiou o braço por dentro da porta do cemitério, onde tinha provavelmente aí as almas lá do purgatório que estavam lá dentro. E aí então ela com a mão lá dentro, com a cruz assim, ela começa a fazer assim, ela olhando para cima, que ela está olhando para Nossa Senhora, ela começa a fazer assim ó, com a mão, ó, para as almas beijarem a cruz. E tem uma hora que ela vai com a mão mais para baixo, que é para, com certeza, alguma criança. E depois ela insiste com a mão assim para alguém que não queria beijar a cruz. E ela fica ali insistindo, insistindo. Então, quando eu cheguei ali no cemitério, isso me causou assim um êxtase. Eu me comparando às videntes, longe disso. Me deu um êxtase. Quando eu cheguei ali, eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso. E foi o primeiro lugar da peregrinação no sábado. E o Rui foi contando, então, vocês estão vendo agora uma foto de nós todos ao seu redor ali, atentamente escutando o Rui nos contar tudo o que aconteceu ali naquele momento. E eu fiquei pensando, né? Nossa, então as pessoas vinham aqui, que o Rui falou sobre quando as pessoas pediam mentalmente para beijar a cruz. E eu fiquei pensando nisso. As pessoas vinham aqui e ficavam aí mentalmente. Se for verdade, eu quero beijar essa cruz. E a Nossa Senhora então falava para os videntes irem com a cruz até a pessoa e dava um beijo. E eu fiquei pensando ali naquele momento, né? Será que alguém aqui nesse grupo entre nós está aqui pedindo alguma coisa e pedindo que seja beijado, né, o crucifixo? Mas as videntes não estão aqui. Como será então que uma pessoa aqui pode conseguir um sinal? Eu preocupado com as outras pessoas. E aí então, nós vamos até a missa na igreja paroquial, que eu fui todo feliz também para essa igreja, porque eu falei, pronto, eu vou entrar na igreja onde mais teve aparições de Nossa Senhora, onde mais teve locuções interiores de Nossa Senhora, onde mais as pessoas iam, onde as crianças iam fazer adoração eucarística. Que alegria, eu estou indo para dentro dessa igreja. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando nessas pessoas que estavam comigo, que eu vi que tinha pessoas que estavam chorando, pessoas tristes, pessoas alegres, e eu pensando, será que alguém aqui está querendo um sinal de Nossa Senhora? Será que alguém está pedindo para ser beijado o crucifixo? E eu pensando, como será feito isso? Quando chegamos à igreja, o Rui nos avisou que após a missa, o nosso grupo seria restrito para um beijo a essa imagem, que é o crucifixo, que é o objeto mais beijado por Nossa Senhora. Ela beijava os objetos apenas uma vez, mas esse crucifixo ela beijou 3 vezes, mais de 3 vezes. Então eu pego e entro dentro da igreja e pensando nisso, as pessoas ao meu redor, eu pensei, será que essas pessoas estão querendo um sinal? E eu rezei interiormente, Senhor, se alguém aqui ao meu redor estiver precisando de um sinal para acreditar em Garabandal, ou de um sinal para poder sentir a Senhora, faça com que essas pessoas recebam esse sinal. Eu fiz esta oração, porque eu fui ali somente para agradecer, eu não fui para receber sinal, não fui desconfiado de nada, eu fui acreditando e sabendo da história, querendo apenas sentir, viver Garabandal, não visitar Garabandal, eu quis viver Garabandal. Então eu entro na igreja, a igreja estava lotada, lotada. E tinha um ecrã lá do lado de fora, pequenininho, onde eu entrei, lá fora ainda não havia ninguém. Eu entrei lá para dentro, consegui um cantinho aqui do lado direito, o altar ali. Quando eu vi o Padre Rolando, eu fiquei todo feliz, que o Padre Rolando é um padre que eu acompanho também nas fotos, nos vídeos, que ele dá o testemunho e outras coisas mais. É um pároco de Garabandal, ele não é época das aparições, mas ele é o pároco atual de Garabandal. Eu então comecei a ver, começou a aparecer um padre, 2 padres, 3 padres. O Padre Vitor, nosso diretor espiritual da peregrinação, também estava ali. E eu estou aqui no meu cantinho vivenciando a missa. Só que acontece uma coisa interessante, eu ainda pensando nisso e rezando para as pessoas terem um sinal. E pensei, mas como que vai ser esse sinal para as pessoas? Será que no final da missa, quando a pessoa beijar a cruz, vai ser um sinal para ela? Né? Porque nós íamos beijar a cruz no final. E eis que durante a missa, quando chega na parte do ofertório, o padre pega os objetos litúrgicos e pega a patena. Em algum momento eu bato o olho naquela patena como se ela brilhasse, né? Ela é dourada, aí vem um brilho até os meus olhos, e eu comecei a lembrar da época que eu era acólito, que eu acabei de falar no início do vídeo. De 92 a 2001 eu fui muito feliz
mas de 95 até 2001 foi o período que eu fui acólito. Durante esses 6 anos, foram os 6 anos mais felizes da minha vida, porque foram os 6 anos que eu mais me dediquei à igreja. Foram os anos que eu me dedicava 100% à igreja. E então eu começo a olhar aquela patena e uma coisa me distraía um pouco da missa. Não, peraí. E depois do ofertório, novamente o padre pegava a patena para falar por Cristo, com Cristo. E eu ali me distraía novamente, meus pensamentos iam lá para a época de 96, que eu estava ali no auge de acolitato e tal. E eu não, preciso me concentrar na missa. E quando vai começar a comunhão, eu querendo me concentrar de novo na missa, parar de pensar nesses anos que eu fui feliz na igreja, vem um padre na minha direção e eu levei um susto. Falei, que esse padre vai dar a comunhão aqui já? Era o primeiro padre que desceu do altar. E ele passa por mim e abre a porta da igreja. Quando ele abre a porta da igreja, eu olho lá fora, eu levei um susto. Havia milhares de pessoas lá fora, todas assistindo a missa por aquele ecrã que estava lá fora. E ele então faz eu segurar aquela porta. Eu seguro então a porta aqui da igreja e estou de costa para o altar. Quando eu olho para trás, eu vejo um segundo padre descendo para dar a Eucaristia. E esse padre, ele vem vindo na minha direção também. Só que ele parecia as videntes. Foi muito, nós falamos aqui em Portugal, engraçado, mas é interessante e muito estranho ao mesmo tempo. Ele olhando para cima, depois ele olhou assim como se estivesse procurando alguém. E eu aqui, do lado dele, ele pega a patena, ele estava com uma patena, aquela bandejinha, né? Para poder, quando vai dar a Eucaristia, a pessoa segura embaixo. Ele faz assim e simplesmente faz assim com ela. Pum! Ele coloca quase no meu peito. Ele faz assim e eu, aqui segurando a porta, algumas pessoas, membros do apostolado, foram testemunhas disso. Eu achei na hora que ninguém tinha visto isso, mas quando eu contei esse meu testemunho no autocarro, voltando para Fátima, eu contei esse testemunho lá no autocarro, tive a coragem de falar. Eu levei um susto, então, como ele chegou com aquilo no meu peito, eu segurei aqui a patena na mão e fiquei, acho que ele está esperando vir um ministro da Eucaristia ou alguém lá de cima do altar para segurar para ele, eu vou ficar aqui segurando enquanto isso. E esse padre, em nenhum momento, ele falou para mim, por favor, me desculpe, boa tarde, né? Olha, segura para mim. Não, ele deu na minha mão e eu fiquei assim, e eu esperando chegar alguém do altar, esse padre simplesmente coloca o genuflexório na frente, que é onde as pessoas se ajoelham, e ele então fica em frente ao genuflexório, e ele faz assim para mim, para eu chegar perto dele e segurar a patena embaixo do cálice, da âmbula, quer dizer, para ele poder dar a comunhão às pessoas. E aí então eu vou com a patena ali por baixo, a bandeja, e ele começa a dar a Eucaristia para as pessoas. Quando chegou na segunda pessoa que comungou, eu pensei assim comigo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou segurando essa patena, essa bandeja aqui embaixo da âmbula do padre? Por que ele me escolheu? Havia várias pessoas ao meu redor. E naquele momento começou a vir a lembrança da missa toda, que eu estava olhando a patena do padre lá em cima, ela brilhando como se fosse um raio de luz para mim. E naquele momento eu comecei a me emocionar por dentro e comecei a me segurar. Porque nesse momento Nossa Senhora falou no meu coração de uma maneira tão forte, era como se Nossa Senhora estivesse falando para mim, este é um sinal. E ela me fez voltar aos anos de 96, 97, 98, e fez eu lembrar de quando eu fazia aquilo que eu estava fazendo do lado do padre. Coisa que há 30 anos eu não fazia mais. Eu segurando a patena e o padre dando a Eucaristia às pessoas. Eu me senti ali um acólito de novo. Eu fui diminuindo de tamanho. Eu não estava mais aquele Alex. Eu fui diminuindo aquele Alex que ainda tinha até cabelo. E de repente eu me vi naquela época. A igreja não era aquela, era a Paróquia Espírito Santo, onde eu frequentei a vida toda. E Nossa Senhora falou assim, dentro do meu coração, meu filho, você veio até aqui em Garabandal, e este é o sinal que eu quero te dar. Eu preocupado com o que as pessoas iam ter de sinais, mas Nossa Senhora veio e deu sinal para mim, particularmente, intimamente. E uma coisa que ficou bem forte ali naquele momento na minha mente era, volte para a igreja, volte a se entregar 100%, você não está se entregando 100%. Eu estou aqui rezando o terço todos os dias, voltei a me confessar depois de anos, estou lendo, tem ali os livros que eu já mencionei para vocês, que eu comprei até o Catecismo da Igreja Católica para reler, que eu ali eu senti no coração isso. E a partir dali, a peregrinação tomou outro rumo. Quando terminou a Eucaristia, eu peguei e virei para o padre, eu mesmo segurei aqui a patena e ele deu um sorriso para mim e me deu a comunhão.
Quando a hóstia entrou dentro de mim, eu senti como se fosse o milagre eucarístico do anjo. Era como se uma luz estivesse entrando e caindo aqui dentro de mim, me iluminando, me enchendo, me inflando. E eu saí daquela igreja anestesiado. Depois da igreja, eu ainda fui na lojinha da frente conversar com a dona Lúcia, aqui falamos Lucia, que é a prima de Conchita. E ela esteve presente no milagre eucarístico do anjo aqui em Garabandal. E conversando com ela foi mais um outro momento na minha peregrinação, ela contando como foi aquele dia. E depois fomos até a casa de Conchita, onde depois que o Rui nos levou para mostrar a história, eu ainda voltei 3 vezes na casa de Conchita. Eu fiquei ali sentado, bebi água ali na frente, fiquei ali andando, eu fiquei ali sentado no banquinho onde provavelmente ela sentou várias vezes, eu ficava ali olhando a boleira que ficava ali em volta, vendo aqueles animais andando com o sininho, imaginando como era o cotidiano dela, da mãe dela, da tia dela, da Maximina. Eu fiquei ali observando tudo aquilo, consumindo, assimilando, sentindo tudo aquilo, vivendo Garabandal. E depois eu fiz o caminho que o Rui nos mostrou, saindo da casa da Conchita e virando à esquerda, onde teve o milagre eucarístico. Eu fui até lá 3 vezes, fiquei ali olhando, fiz até uma foto que eu vou colocar agora para vocês, onde eu fiz uma comparação daquela época de 1961, que foi feita a foto, e a época de agora. Está tudo ali exatamente como era, interessantíssimo isso. E na parede onde ocorreu ali, para sinalizar o milagre eucarístico, que se alguém não sabe o que é, eu recomendo vocês assistirem depois os vídeos aqui no nosso apostolado, tem lá. A Conchita falou que aconteceria um milagre, o anjo disse que aconteceria um milagre para que todos vissem. Naquele dia tinha 8.000 pessoas. No dia das aparições de Nossa Senhora, tinha 16.000 pessoas ali em Garabandal. E ali onde nós estávamos, naquela rua, nós estávamos em 70 e já não cabia naquela rua. Agora imagina 8.000 pessoas no dia do milagre eucarístico do anjo. E o anjo fez com que todas as vezes as crianças, elas tinham as comunhões, né? As eucaristias, elas abriam a boca, colocavam a língua para fora e uma hóstia que ninguém via era engolida por elas. Quando o padre não estava lá para dar a eucaristia, era o anjo que dava a comunhão. Assim como também deu a comunhão em Fátima. Olha para você ver mais uma alegação. E de repente nesse dia a Conchita faz com que, o anjo faz com que a eucaristia de Conchita, na hora que ela foi fazer a comunhão, ficou visível às pessoas. Então ela coloca a língua para fora e uma hóstia foi vista na boca dela e quando ela engoliu foi visto como se estivesse descendo em forma de espiral aqui dentro dela, iluminando o corpo inteiro dela. E aquele local me chamou muita atenção e eu senti muita coisa ali naquele lugar. E eu fui ali, fiz algumas fotos para o Instagram, eu postei no Instagram a foto que eu fiz em frente, segurando a plaquinha do anjo que tem ali ao muro. E 3 pessoas me escreveram, porque me escreveu ontem ainda, Alex, olha o reflexo no muro. O que é isso? E quando eu olhei, eu não gosto também de falar de sinais assim, particularmente, mas parece o anjo. Parece esse anjo aqui, ó. Olhem para vocês verem aí no cantinho como que ficou a foto. Parece o formato da cabeça do anjo, ó, quando tem esse cabelo. Esse aqui é o anjo de Portugal, não é o anjo de Garabandal, mas depois mais para frente eu vou contar em um vídeo especial somente sobre os 2 anjos, o São Miguel e o anjo de Portugal. E essa foto saiu e eu olhando ali na hora, eu não vi nada. As pessoas, depois que eu mostrei essa foto também, Alex, ali não tem nada disso. Pode ser uma sombra da parede, uma sombra do cano, mas o cano é reto, as paredes são umas pedras quadradas. Eu entendi por que apareceu isso. Será que o anjo estava ali mesmo? Eu acredito que sim. Vou acreditar nisso, vou acreditar em sinais, vou acreditar que o anjo me acompanha, como já contei no início do vídeo sobre o anjo, essa ligação que eu tenho com o anjo. Então foi só bênçãos sobre bênçãos essa peregrinação. E além de ter essa experiência de ir 3 vezes nesses lugares, eu também depois da tarde fui até os Pinos. Mas antes de ir aos Pinos, nós fomos beijar a cruz, dentro da igreja, somente nós, o grupo, por isso que é bom de peregrinação. E eu fiquei um pouco para trás para beijar a cruz. E quando foi chegando a minha vez, eu vi o Padre Vitor com a cruz assim, eu tinha que beijar. Eu não me emocionei tanto lá na hora que eu beijei a cruz, mas eu me emocionei no caminho. Porque eu comecei a lembrar da irmã Claire Crockett, que é uma irmã que eu admiro muito, sou muito devoto, aprendi a ser devoto dela. Ela é uma irmã que ela queria, quando jovem, ser hollywoodiana, ser atriz, ser famosa. E ela trocou toda a sua carreira para ser freira. É uma história longa. Eu convido vocês a entrarem aqui, ó. Vou colocar aqui também o site dela para vocês entenderem a história dela, para não ficar longo esse vídeo. E no caminho, eu comecei a lembrar que a conversão dela foi porque ela beijou uma cruz numa sexta-feira santa.
E eu senti isso aqui em Fátima, na Sexta-feira Santa, lembrei muito dessa irmã. E quando eu fui chegando, eu lembrei dessa irmã. E naquele momento eu lembrei que essa irmã esteve em Garramadal e ela gostava muito de Garramadal e ela é da congregação das Hermanas Hogar de la Madre, que é uma congregação que nessa semana da peregrinação me enviaram as pagelas dela. Me enviaram as pagelas que foram tocadas no túmulo dessa irmã Claire, que eu sou devoto. Elas me escreveram e-mail, não vou dizer que o nome da irmã que eu estou conversando, que ela é uma irmã muito discreta, mas eu estou conversando por e-mail com essa irmã. E ela estava aqui sábado, no dia da peregrinação. Então, tudo foi interligando. Quando eu subo aos Pinos, as irmãs do Hogar de la Madre estavam lá. Eu ouvi elas tocando a música que eu ouvi durante um mês e meio antes da peregrinação, para poder se preparar. Eu entrei no Spotify, está aqui para vocês verem depois, eu entrei no Spotify das irmãs e dos siervos e das siervas do Hogar de la Madre e escutei todas as músicas delas, eu decorei todas as músicas, tanto que começou a tocar lá no Rosário a cada intervalo de mistérios, e eu cantava junto com elas. Feliz, aquela música, aquela melodia gostosa. Olha que melodia, ó. Olha isso. Isso é melodia para os nossos ouvidos e elas foram cantando ali naquele momento. Eu vou colocar agora um trechinho porque eu gravei lá para vocês verem. Viram só que maravilha, que bênção é isso? E elas cantando ali debaixo de chuva, naquela lona, porque nós vamos subindo na Via Sacra, foi uma experiência também incrível. E não parava de chover, a chuva choveu torrencialmente. Eu vou colocar aqui para vocês verem, essa chuva foi torrencial, torrencial.
E nós não desanimamos, nós fomos continuando. Quando acabou o rosário, acabou a chuva. Incrível isso, incrível. E eu tive o prazer, a honra de poder conhecer o padre José Luiz Saavedra, que foi o padre que começou aí, antes desse livro do Rui, como eu disse, eu li uns trechos do livro dele sobre Garabandal, e eu conversei com ele, ele contou sobre a conversão dele aqui em Fátima, quando eu disse que moro em Fátima. Foram 3 minutos só de conversa com ele, mas já foi suficiente para me alegrar o dia. Olha quanta bênção nessa peregrinação. Conversar com as irmãs do Hogar de la Madre, uma delas me falou, eu conheci a irmã Claire, eu estive no Equador. Eu fui lá na Praia Preta. Quem conhece a irmã Claire sabe o que eu estou falando. Poder conversar com pessoas que viveram com a irmã Claire. Meu Deus, que bênção o Garabandal me trouxe. E depois da noite eu voltei aos Pinos. Eu fui lá de noite, lá nos Pinos. Fomos lá rezar o terço, subi, mostrei tudo no Stories. Eu vou colocar aqui para não ficar longo esse vídeo. Eu subi lá à noite, fui mostrando com uma lanterna. Você tem que usar a lanterna para chegar até lá em cima. É incrível, gente, quanta experiência eu vivi. Vou encerrar o vídeo aqui porque o que eu queria contar era essa experiência que eu tive dentro da igreja, dentro da missa. Mas foram muitas experiências em Garabandal que eu tive. Rezando o rosário ali nos Pinos, à noite, de manhã, andando na chuva, no sol. Depois fomos também conhecer o mosteiro de Santo Toríbio, onde tem o maior pedaço de cruz do mundo. Porque o Santo Lenho, o Toríbio trouxe essa cruz para ficar nesse lugar que realmente é um lugar muito escondido, para ninguém achar esse pedaço da cruz na época das invasões. Então esse pedaço de cruz depois foi começando a doar de vários lugares. Eu fui lá nessa cruz, coloquei os terços que eu trouxe lá encostado, encostei os terços na madeira, encostei as relíquias. Ganhei essa relíquia do apostolado, ó, que pertence ao filho de uma das videntes. Aqui mais um pedacinho, mais uma relíquia. Que vocês aí de casa sintam-se também beijados, beijem essas relíquias de Garabandal, que elas têm muito poder, muita força. Enfim, gente, vivi muita coisa. Fomos à cidade de Potes, que lembra muito a cidade de Ronda. Ouvimos muitas histórias dos próprias testemunhas. Eu conversando com pessoas ali, um senhorzinho me contou, elas depois das 4 videntes se casaram, uma casou em 71, outra em 73, outra em 74, outra em 76. Muitas pessoas hoje falam, mas elas não viraram freiras, não viraram irmãs, por isso que as aparições assim se assado. Olha que maravilha também essa aparição nos mostra, que as videntes não precisam ser religiosas, freiras, elas podem ter a vocação do matrimônio. As 4 se casaram. Essas aparições têm muita coisa para nos mostrar, muita coisa para nos ensinar. Vivam Garabandal, estudem Garabandal, é muito importante. Elas ali na hora das aparições, elas sabiam datas das pessoas que estavam presentes, nomes das pessoas sem terem falado, os objetos, como eu falei, elas entregavam o terço às pessoas certas, colocavam o anel, a pessoa estava aqui do lado, elas faziam assim, pegavam a mão da pessoa e enfiavam o anel no dedo correto. Tem muita história, gente. Muita história, muito testemunho nessa peregrinação. Eu não posso falar aqui que o testemunho não é meu, mas tem um casal que estava conosco em que o marido do Brasil passou mal, foi para o hospital. E ele no final conseguiu voltar com a gente, ele mesmo falou no microfone, eu não sei o que estou fazendo dentro desse ônibus, eu não acredito que ainda estou dentro desse ônibus. Ele conseguiu voltar para o Brasil, pegar o seu voo, ele ia ter que ficar internado lá no Hospital de Santander, ele ia ficar por lá. Não vou entrar em detalhes aqui, que se um dia eu conseguir entrar em contato com ele, ele dá o seu próprio testemunho aqui. Tivemos muitos testemunhos nessa peregrinação. Garabandal é maravilhoso. Tanto que você vê pessoas de várias religiões falando sobre Garabandal, mas é o que eu falo, tomem cuidado. Apenas do apostolado, tá, gente? Do apostolado não, mas coisas que sejam do padre José Luiz Saavedra, que sejam oficiais de Garabandal. Não caiam na conversa das pessoas por aí, não. Mas esse é o meu testemunho. Eu acredito que eu preciso me dedicar mais. Eu hoje estou estudando muito sobre a religião, que eu reestudando, né? 21 anos depois, 21 anos não, 20 anos sem ir na igreja, voltando aos pouquinhos. Então, nesses 4 anos e meio, eu estou voltando aos poucos. Mas agora sim, Nossa Senhora me disse, eu estou fazendo a devoção dos primeiros sábados, eu estou rezando o rosário, estou dobrando o joelho. Eu acredito que aos poucos, então, estou voltando. Só que agora Nossa Senhora realmente me disse, falou no meu coração lá em Garabandal, se dedique 100%. E eu conto com a oração de você, que está agora me assistindo. Reze por mim. Toda vez que você estiver rezando o rosário, se for possível, dedique uma dezena à minha pessoa, ou então uma Ave Maria que seja a minha pessoa, para a minha conversão total. Para que eu possa não ter que passar por nada de ruim, para que eu possa me converter 100% e que eu possa me dedicar 100%.
que eu possa voltar a ser o Alex que era em 1996. Em 2006, quase, eu voltei novamente. Há uma história longa também que eu vou contar um dia em 2006. E agora em 2026. Então, que Nossa Senhora de Garabandal nos abençoe a todos. Não sou padre para abençoar, mas que esta relíquia possa abençoar você que está agora em casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, que possa te abençoar. E vamos conversar mais sobre Garabandal. Esse canal eu falo muito sobre Fátima, mas agora eu vou dar um espaço também a Garabandal. Mas enquanto eu não faço vídeos aqui, assistam os vídeos do Apostolado de Garabandal, entrem lá no site, lá tem muitos vídeos. Entrem no canal, vou colocar aqui o canal também do Apostolado. Lá tem o filme sobre Garabandal, lá tem um documentário que é excelente para quem quer aprender, que chama-se Cascata Inesgotável. Tem muita coisa, muitos ensinamentos do Rui e do Padre Vitor, do Padre André Viana. Tem muitos ensinamentos, tem muita pessoa boa aí da religião católica falando sobre Garabandal. Tem o Gelásio também, que sempre está falando alguma coisa. Muita gente, desculpa se eu esqueci de alguém. Mas vamos nos unir, porque a taça já transbordou. Convertei-vos. Penitência, penitência, penitência. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. Os tempos chegaram. É o momento. Obrigado por vocês terem me acompanhado, por vocês terem ficado até aqui nesse vídeo longo. Mas espero que o meu testemunho, o que Nossa Senhora falou comigo, possa também tocar o seu coração para que você também se converta, para que você também sinta Garabandal. E se você não tem condições financeiras, não tem condições físicas de visitar Garabandal, leia os livros, assista aos vídeos. Padre Pio esteve em Garabandal em bilocação. Você também pode ser bilocado num sonho, você pode ser bilocado através de uma oração e chegar até em Garabandal. Não pode? Então reze sempre. Meu objetivo aqui nesses vídeos é isso. Quando eu falo de Fátima, eu tento mostrar Fátima para vocês, como se vocês estivessem aqui em Fátima. Então agora, tentem se sentir Garabandal, assistam o filme, assistam os documentários. E sejam devotos dessa Nossa Senhora do Carmo, de Garabandal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.